O desastre de Tanger. A 21 de agosto de 1415, Ceuta foi conquistada pelos portugueses e 3 anos depois, os merinidas tentaram reconquistá-la, mas falharam. Em 1420, o sultão merinida Abu Said Otomão III foi assassinado e o seu reino caiu num caos político, o que deu tempo aos portugueses para reforçarem Ceuta. Depois da sua conquista, a fortaleza trouxe poucos benefícios para os seus conquistadores, porque os merinidas cortaram praticamente todo o abastecimento e comércio com a cidade por via terrestre. Ceuta foi de uma cidade portuária para uma praça forte e dispendiosa, com uma guarnição portuguesa que tinha de ser abastecida por via marítima. Depois da vitória em 1415, não houveram outras campanhas portuguesas no norte da África e foram feitas várias petições para abandonar Ceuta. Em 1416, Dom João I entregou a responsabilidade de abastecer e manter Ceuta ao seu filho, o infante Dom Henrique. Devido ao seu novo dever, Henrique tornou-se num oponente da ideia de abandonar a cidade e propôs a expansão do território português no norte da África. Em 1432, Henrique propôs ao seu pai um projeto ambicioso, que consistia na conquista do sultanato merinida, ou, pelo menos, na conquista de muito território do mesmo. João convocou as cortes e os seus filhos, a ínclita geração, para conselho. Os irmãos de Henrique, o infante Dom Duarte, o infante Dom Pedro, o infante Dom João e o meio-irmão Dom Afonso, conde de Barcelos, e os filhos deste, Dom Fernando, conde de Arraiolos, e Dom Afonso, conde de Orém, pronunciaram-se de forma quase unânime contra a proposta de Henrique. Entre os argumentos contra a ideia do infante estavam a falta de homens, os gastos com a expedição e a manutenção do território que fosse conquistado, a base legal de uma guerra no norte da África e a capacidade de Henrique de liderar tal expedição. A favor da sua proposta, Henrique apontou o momento de fraqueza que o sultanato merinida estava a passar devido ao assassinato do seu sultão. O sucessor deste, Abdallah II, era menor, mas estava quase à idade de reinar. Mesmo assim, o seu vizir e regente, o impopular Ouattacida, Abu Zakaria Yahya al-Ouattasi, recusava-se a abandonar o poder. Henrique acreditava que as preocupações sobre a falta de homens eram exageradas e que a força do exército português era suficiente para conquistar os portos críticos de Tanger, Alcácer Seguer e Arzila e para estender o domínio português a todo o norte do sultanato merinida. Ele também acreditava que o Papa haveria de dotar a sua campanha com o privilégio de uma cruzada, para atrair cristãos que se juntariam às fileiras do infante. João favoreceu o projeto de Henrique, mas acabou por falecer em 1433 e Duarte sucedeu. Este pôs o projeto de Henrique de lado, só que o último continuou a insistir na ideia. Henrique conseguiu convencer o seu irmão mais novo, o infante Dom Fernando, a apoiar o seu projeto. Fernando estava insatisfeito com a propriedade que possuía em Portugal e pretendia expandi-la com terras de além-mar. Em 1435, Henrique e Fernando informaram Duarte que iriam preparar e financiar uma campanha contra os merinidas e, se fosse preciso, levariam as ordens religiosas de que eram líderes: Henrique, Ordem de Cristo, e Fernando, Ordem de Avis. Duarte, apoiado pelos restantes membros da ínclita geração, tentou dissuadi-los e sugeriu que eles entrassem ao serviço do reino de Castela, no sentido de atacar o reino nassérida de Granada. Henrique ainda conseguiu outro aliado, a mulher de Duarte, Dona Leonor de Aragão, pois além dela ser irmã dos infantes rebeldes de Aragão, ela não desejava ver exércitos portugueses aliados ao reino de Castela, inimigo de Aragão, e insistiu junto a Duarte no sentido de autorizar a expedição de Henrique. O que fez Duarte apoiar Henrique foi a promessa do último de perfilhar o seu filho mais novo, Dom Fernando, como o único herdeiro de todos os seus bens, de forma a retirar a responsabilidade de Duarte de ter de lhe assegurar a herança. O acordo foi assinado em março de 1436 e nesse mesmo mês Duarte começou a tratar dos preparativos da expedição. O exército português seria composto por 14.000 homens, sendo 10.000 deles peões e 4.000 cavaleiros. Também foram enviados emissários a portos da Inglaterra, Castela, Flandres e ao norte da Alemanha, no sentido
de adquirir navios de transporte e provisões. Em meados de abril, Duarte convocou cortes em Évora, com o objetivo de juntar fundos para a expedição. A proposta de Henrique foi recebida com ceticismo. Os financiadores mostraram-se contra a expedição, porém as cortes aprovaram um subsídio modesto e mesmo este foi contestado. Duarte não convidou os seus restantes irmãos, Pedro, João e Afonso, às cortes de Évora, e estes só acabaram por ser consultados sobre o assunto em agosto, e apesar deles terem sido avisados que o seu voto não seria vinculativo, eles voltaram a manifestar a sua oposição. Entretanto, Henrique estava em Roma, junto do Papa Eugênio IV, a tentar persuadi-lo a manifestar o seu apoio à sua expedição. O esforço diplomático do infante deu resultados, e em setembro, Eugênio passou a bula Rex Regnum, onde abençoava a expedição de Henrique com a qualidade de uma cruzada. Apesar deste sucesso, Eugênio pediu pareceres jurídicos sobre a legalidade da guerra de conquista portuguesa contra os Merinidas. Estes pareceres ficaram prontos entre agosto e outubro, e os juristas bolonheses António Minucci da Prato Vecchio e António de Ressolis questionaram bastante os princípios legais da expedição. Apesar deste sucesso, outros projetos menos conhecidos de Henrique puseram em risco a expedição. Ainda em setembro, Eugênio passou outra bula a pedido do navegador, a Romanos Pontifex, que concedia a Portugal o direito de adquirir porções não conquistadas das Ilhas Canárias. Isto enfureceu Castela, que reclamava soberania sobre o arquipélago e estava num processo de o subjugar. O bispo de Burgos, Afonso de Cartagena, começou uma campanha legislativa onde forneceu volumes de documentação que provavam que as Canárias pertenciam a Castela. Eugênio reconheceu que tinha sido levado pelas ideias do infante e anulou a bula em novembro. Apesar desta vitória, Afonso não ficou por aqui e apresentou mais queixas. Ele pediu a Eugênio que restaurasse dioceses portuguesas sob a jurisdição do arcebispo de Compostela, revogasse a autonomia das ordens militares portuguesas, revogasse também a bula de Tanger para conceder a Castela o direito de conquistar a costa do sultanato Merinida, e Afonso ainda chegou a proclamar que Ceuta deveria ser entregue a Castela. O feudo entre Portugal e Castela, devido às ambições do infante, continuou até o verão de 1437. A 30 de abril desse ano, Eugênio redigiu a bula Dominator Dominos, onde revogava parcialmente a bula de Tanger, o que fez parecer que ele se tinha decidido a favor dos castelhanos. Em maio, Duarte ameaçou cancelar completamente a expedição e convocou o exército para a defesa das paróquias da fronteira da Galiza. Foi aqui que o conflito diplomático luso-castelhano atingiu o seu apogeu e ele foi resolvido no princípio do verão. No final desse mesmo verão, a força expedicionária portuguesa estava preparada, depois de um ano de preparativos. Apesar deste tempo de preparação, a força portuguesa era muito menor à planeada, cerca de 6 a 8 mil homens, devido à impopularidade da expedição, e a mesma situação deu-se com as embarcações para o transporte das tropas. Os navios de transporte, que eram na sua maioria ingleses e bascos, eram muito menos do que os necessários para o transporte da força inteira, e por causa disto, um quarto das tropas teria que ser deixada em Lisboa. Apesar de todos os constrangimentos, a ordem foi a de prosseguir com a expedição, porque partiu-se do princípio que as tropas que ficariam para trás seriam transportadas quando mais navios chegassem. Duarte atribuiu o comando total da expedição a Henrique. O sobrinho destes dois, Fernando de Arraiolos, que se tinha declarado contra a expedição, ficou encarregue do recrutamento dos nobres e foi enviado ao Porto para tratar da embarcação das tropas que se tinham reunido no norte do país. Excluindo o infante Fernando, os nobres mais importantes que decidiram juntar-se à expedição foram o Marechal do Reino, Dom Vasco Fernandes Coutinho, e o Capitão-Mor do Mar, Dom Álvaro Vaz de Almada. O Bispo de Évora, Álvaro Abreu, juntou-se à expedição como embaixador de Eugênio. Os Cavaleiros da Ordem de Cristo e da Viz receberam ordens para seguirem os seus mestres para o norte da África, e Dom Fernando Castro, governador da Casa de Henrique, ficou encarregue de liderar os Cavaleiros de Cristo, e o parente deste, Dom Fernando Castro, o Cegonho, governador da Casa de Fernando,
ficou encarregue de liderar os Cavaleiros da Viz. A 17 de agosto de 1437, depois de uma cerimónia na sede de Lisboa, Duarte entregou o estandarte real a Henrique e a 22 de agosto a frota zarpou de Belém. Ao contrário daquilo que aconteceu em 1415, os portugueses não possuíam o elemento de surpresa. Os Merinidas, apesar da sua situação de instabilidade interna, devido à diplomacia demorada dos portugueses, tiveram tempo suficiente para preparar as defesas das cidades-alvo dos portugueses. O capitão de Ceuta, Dom Pedro de Menezes, conde de Vila Real, preparou-se para a expedição desde 1436 e enviou um destacamento da guarnição da cidade sob o comando do seu filho, Dom Duarte de Menezes, para atacar Tetuão, de modo a prevenir que a cidade se tornasse uma ameaça para a expedição. Tanger era governada por Saleh ibn Saleh, o último governador merinida de Ceuta, que possuía uma sede de vingança e 7.000 homens ao seu comando. Na capital merinida, Fez, Al-Atassi, o vizir e regente de Abdalak, fez o apelo à unidade nacional e à guerra santa contra os invasores, e apesar da situação generalizada de divisão territorial no sultanato merinida, a resposta a este apelo foi positiva, e tropas de todos os cantos do sultanato puseram-se à disposição de Al-Atassi. Henrique e a sua frota chegaram a Ceuta a 27 de agosto, onde foram recebidos por Pedro e a frota do norte, comandada por Fernando de Arraiolos, que chegou antes da de Henrique. As tropas e as ordens foram revistas, e em vez de esperar pelo resto da sua força, Henrique estava determinado a seguir com aquela que tinha. O plano original consistia em seguir pela costa e conquistar Alcácer Seguer, Tanger e Arzila, segundo esta ordem. Mas quando uma tropa de reconhecimento encontrou resistência nas passagens de montanha que levavam a Alcácer Seguer, este plano foi posto de lado. Henrique e o Conselho de Guerra decidiram deixar Alcácer Seguer de lado e seguir em direção a Tanger. O exército foi dividido. Uma parte menor, sob o comando de Fernando, embarcou, e a maior parte, sob o comando de Henrique, seguiu por terra. A força de Henrique teria de enfrentar um caminho que contornava montanhas, seguir para o sul, através das ruínas de Tetuão, e atravessar mais montanhas, até chegar a Tanger. A força de Henrique partiu de Ceuta a 9 de setembro. A vanguarda desta era comandada por Fernando de Arraiolos, a sua ala direita por Castro e a sua ala esquerda por Segonho. Duarte também acompanhou a força portuguesa, em lugar de seu pai, pois Pedro adoeceu e teve que ficar para trás. Os portugueses chegaram aos arredores de Tanger a 13 de setembro e Fernando já tinha desembarcado. Depois de chegarem a Tanger, os portugueses montaram um acampamento e, segundo as ordens de Henrique, começaram a construção de uma paliçada que rodeasse o acampamento português. Esta ordem ia contra o conselho de Duarte, que disse que a paliçada devia estender-se até à praia, de modo a oferecer proteção aos portugueses, em caso de retirada ou acesso à frota de desembarque. Henrique decidiu dar esta ordem, porque queria privar os soldados relutantes da tentação de uma retirada fácil para a frota. Outro conselho que Duarte deu a Henrique foi o de assegurar a conquista da cidade logo na primeira semana do seu cerco, e se tal não acontecesse, a força deveria retirar-se, invernar e permanecer em Ceuta até à primavera, quando receberia novas ordens. Duarte disse isto a Henrique devido à mobilização do exército merinida e porque sabia que a força portuguesa não conseguiria derrotar este exército. Havia também preocupações sobre as condições meteorológicas no Estreito de Gibraltar, nesta época do ano, mas Henrique decidiu ignorar todas as recomendações. A 20 de setembro, depois de uma semana de cerco, Henrique ordenou um assalto à cidade. As muralhas desta foram atacadas em 5 pontos, tendo Henrique liderado um destes ataques, porém o assalto falhou, porque as escadas não só eram poucas, como demasiado pequenas. Os portugueses foram obrigados a recuar, 500 ficaram feridos e outros 20 morreram. A artilharia que a expedição levou demonstrou-se demasiado fraca para as defesas de Tanger, e o infante ordenou que uma peça mais poderosa e munições fossem trazidas de Ceuta. Devido à doença do seu pai, Duarte foi obrigado a voltar à cidade. Pedro faleceu a 22 de setembro. Duarte
organizou a entrega da artilharia e munições pedidas por Henrique e voltou ao campo de batalha pouco tempo depois. Depois do assalto português, um exército merinida chegou a Tanger. Antes de ter chegado à cidade, ele encontrou uma hoste de 300 cavaleiros portugueses de elite, só que esta foi derrotada pela força merinida. Cerca de 50 cavaleiros portugueses morreram, poucos conseguiram escapar, e a morte de vários nobres gerou aflição no lado português. A 30 de setembro, outro exército merinida apareceu nas colinas de Tanger. Este, segundo os cronistas portugueses, que muito provavelmente exageraram no seu tamanho, era composto por 90 mil peões e 10 mil cavaleiros. Henrique moveu a sua força para o lado de uma colina, dispôs-se aberto para a batalha, mas os merinidas mantiveram-se no vale. Depois de 3 horas sem eventos, o infante ordenou que a sua força atacasse a merinida para forçar a batalha, porém os mouros recuaram para as colinas, de modo a preservar a vantagem de estarem em terreno mais elevado. Depois de ver a retirada muçulmana, Henrique ordenou a retirada da sua força e que esta voltasse para o seu acampamento. No dia seguinte, os mesmos eventos aconteceram com resultados iguais. A 3 de outubro, o exército merinida começou a marchar na direção da frente das linhas de cerco. Henrique colocou as suas forças dispostas em 2 linhas e os merinidas pararam repentinamente. O infante tomou a iniciativa e enviou a sua ala esquerda, comandada por Almada e Menezes, para assumir uma posição nos flancos do exército merinida e ordenou que a primeira linha avançasse. Os mouros aperceberam-se da manobra no flanco e bateram em retirada. A guarnição de Tanger aproveitou a distração dos portugueses e lançou um ataque surpresa ao acampamento português. Apesar do elemento de surpresa, as forças portuguesas que ainda estavam no acampamento, sob o comando de Diogo Lopes de Sousa, conseguiram repelir o ataque merinida. Depois desta vitória, os portugueses ficaram com a moral restaurada e decidiram saltar de novo Tanger. As escadas foram melhoradas e uma torre de cerco, equipada com 2 canhões de Ceuta, capazes de danificar as muralhas da cidade, foi construída. Henrique ordenou o segundo assalto a 5 de outubro e liderou de novo os seus homens. Ele também deixou uma parte das suas tropas sob o comando do infante Fernando, de Fernando de Arraiolos e do bispo Álvaro de Évora, para defender os flancos e anular as investidas de contra-ataque dos merinidas. Apesar de todas as preparações e do espírito das tropas portuguesas após a primeira vitória, o segundo assalto à cidade falhou, da mesma maneira como o primeiro. A 9 de outubro, Henrique estava a preparar o terceiro assalto a Tanger, quando recebeu notícias da vinda de outro exército merinida, de grandes dimensões. Este exército era comandado por Al-Watassi, e ele marcou a primeira vez, desde 1419, que um exército merinida se uniu sob uma única causa. Henrique apercebeu-se que estava em desvantagem, que o cerco estava perdido e que o melhor que ele poderia fazer era planear uma retirada ordenada em direção à frota. Os marinheiros receberam a ordem para levantar vela, enquanto o exército se estava a preparar de forma ordenada para defender a retirada da força de assalto, de volta para as linhas do acampamento. Coutinho recebeu o comando da artilharia, Almada o da infantaria e Henrique ficou encarregue da cavalaria. Ao contrário das outras vezes, os merinidas não pararam e avançaram contra os portugueses. Os postos avançados portugueses foram conquistados e o cerco foi rapidamente levantado. Depois de levantado, os merinidas entraram em batalha contra o corpo principal da força portuguesa e todas as baterias de artilharia foram conquistadas e destruídas. Os mouros decidiram atacar a cavalaria portuguesa. A formação desta despedaçou-se e os cavaleiros portugueses retiraram-se para o acampamento. O próprio cavalo de Henrique foi morto debaixo dele e o infante ficou impedido de supervisionar a retirada. Esta transformou-se num desastre completo, quando cerca de 1000 soldados portugueses abandonaram as linhas de cerco e fugiram em direção aos navios. A única razão dos merinidas não terem conquistado o acampamento português foi a coragem de alguns soldados que ficaram na paliçada. Mesmo assim, o exército merinida cercou completamente o acampamento português. Os portugueses foram de sitiantes para sitiados
e começaram a reparar e a reforçar as defesas do acampamento. No dia seguinte, os merinidas assaltaram o acampamento pela segunda vez, mas os portugueses conseguiram resistir. Os soldados dentro da paliçada estavam numa situação de desespero, provavelmente com pouco mais de um dia de provisões. Por isso, Henrique começou a planear uma operação noturna para romper as linhas mouras e fugir para os navios. Apesar disto, a operação foi descoberta antes de sequer começar e o exército sitiante reforçou as suas posições na praia, o que acabou com esperanças portuguesas numa fuga. A 12 de outubro, tréguas entre os portugueses e os merinidas foram estabelecidas e as negociações começaram. O emissário português era Dom Rui Gomes da Silva, alcaide de Campo Maior, e o emissário merinida era Saleh ibn Saleh, o emir de Tanger. Porém, quando alguns líderes militares merinidas discordaram com os termos, eles rejeitaram as tréguas e atacaram de novo o acampamento português. Depois deste ataque, a situação dos portugueses sitiados piorou. Eles estavam com cada vez menos provisões e Henrique, com a autorização dos líderes merinidas, reduziu o tamanho do acampamento e aproximou-o da praia, de modo a permitir que os portugueses o defendessem de maneira mais efetiva contra os ataques dos merinidas que violaram as tréguas. Apesar desta mudança, não houveram mais ataques e a partir de 13 de outubro as tréguas foram respeitadas. As conversações diplomáticas acabaram 16 de outubro e o tratado foi assinado no dia seguinte. Nestes, os merinidas permitiram ao exército português retirar-se por mar, mas de mãos vazias e sem armas. Henrique ainda prometeu devolver Ceuta, retirar a guarnição portuguesa da cidade e libertar todos os prisioneiros muçulmanos nela. Além disto, ele concordou com uma paz de 100 anos entre Portugal e o Sultanato de Merinida, onde os restantes estados muçulmanos da África do Norte estavam incluídos. Para assegurar a evacuação segura dos portugueses, uma troca de reféns ocorreu, onde Saleh entregou o seu filho e Henrique entregou 4 nobres portugueses. Para garantir que o tratado de paz fosse respeitado, Fernando ficou como refém de Saleh e, apesar de Henrique se ter oposto a isto, o resto do seu conselho aprovou esta ideia. Fernando, juntamente com o frei João Álvares e alguns servos, foram levados para Arzila pela guarda do emir de Tanger. Enquanto os portugueses estavam a embarcar, os merinidas entraram em escaramuças contra eles, muito provavelmente devido à provocação dos últimos, que tentaram levar às escondidas algumas armas, e esta escaramuça serviu de razão para terem sido os mouros a violarem os termos do tratado, tornando-o assim nulo. A frota portuguesa zarpou a 19 de outubro, mas Henrique não libertou o filho de Saleh, e este fez o mesmo com os nobres portugueses e enviou-os para Arzila. Em vez de navegar para Lisboa, Henrique navegou para Ceuta e escolheu Castro para levar a força expedicionária de volta a Portugal e dar a notícia da expedição a Duarte. Quando o navegador chegou a Ceuta, ele encerrou-se em clausura voluntária durante várias semanas, um sinal evidente que sofria de depressão profunda. O sucessor de Pedro, Dom Fernando de Noronha, chegou a Ceuta por volta desta altura, e quando soube que um tratado tinha sido assinado, onde tinha sido acordado a evacuação da guarnição e a devolução de Ceuta, ele deve ter ficado estupefacto. Antes das notícias da derrota terem chegado a Portugal, algures em setembro, João foi para o Algarve e começou a reunir tropas e a organizar o envio de provisões para a expedição. Como estava no sul do país, o Condestável foi um dos primeiros a saber da reviravolta merinida e assim que soube do cerco ao acampamento português, ele zarpou para o norte da África com a sua força. A força de João encontrou ventos fortes e quando ele soube do fim dos combates, o Condestável dirigiu-se para Arzila, de modo a assegurar a libertação de Fernando. Apesar das conversas que teve com os representantes de Saleh, João voltou a Portugal de mãos vazias. Quando Duarte recebeu as notícias da derrota, a 19 de outubro, ele estava em Santarém e o seu irmão, Pedro, estava em Lisboa e recebeu as novas mais ou menos na mesma altura. O infante começou a preparar uma frota para resgatar os irmãos, mas, entretanto, os primeiros navios portugueses vindos de Tanger com as notícias do tratado aportaram em Lisboa. Depois do desastre, o próximo e maior problema da geração inclita foi o que fazer em relação a Ceuta. Pedro e João, que sempre foram a favor do abandono da praça,
não tiveram quaisquer dúvidas e argumentaram a favor do cumprimento do tratado, mas o rei foi vencido pela indecisão. Henrique saiu da sua clausura e enviou uma carta a Duarte, onde argumentava a favor do incumprimento do tratado, pois, segundo ele, o acordo foi desrespeitado pelos Merinidas, quando eles atacaram os portugueses que estavam a embarcar. O navegador ainda propôs que se trocasse o filho de Salé por Fernando, mas ao mesmo tempo, Duarte recebeu uma carta do último, onde este relatava que os Merinidas não aceitariam menos do que a entrega de Ceuta e estavam a estranhar a demora. A indecisão do rei levou-o a convocar cortes em Leiria, em janeiro de 1438, e apesar de ter sido convocado, Henrique ficou em Ceuta. As cortes tiveram início a 25 de janeiro, e antes disto ter acontecido, Duarte, através de um porta-voz, culpou Henrique por não ter seguido as instruções que lhe tinham sido dadas. Apesar desta acusação, nada mudou o facto de ter sido o rei a autorizar a expedição, contra o conselho de vários, inclusive o das cortes. Uma carta de Fernando foi lida perante as cortes, onde este manifestava o desejo de ser libertado e relembrava a pouca importância que Ceuta tinha para Portugal. Pedro e João manifestaram perante as cortes a necessidade do tratado ser ratificado e Ceuta ser entregue aos Merinidas. O clero concordou, apesar do arcebispo de Braga, Dom Fernando da Guerra, ter acrescentado que o aval de Eugênio devia de ser levado em conta. A maioria dos representantes dos concelhos concordaram, exceto os das maiores cidades comerciais, como Lisboa, Porto e Lagos, que pensavam que a libertação de Fernando era uma recompensa fraca quando comparada à entrega de Ceuta, e também pensavam que o tratado deveria ser renegociado. Foi a nobreza, em especial a alta, que fez com que a entrega de Ceuta fosse posta de lado. Liderados por Fernando de Arraiolos, os nobres opuseram-se ao tratado, pois, segundo o seu líder, este tinha sido assinado sob coerção e as cortes acabaram sem que uma decisão final tivesse sido tomada. Entretanto, no sultanato merinida, Al-Watassi assumiu pessoalmente a custódia do infante e transferiu-o para uma cela normal em Fez, onde o último foi sujeito a humilhações e torturas por parte dos seus captores. Em junho, depois de inúmeras convocatórias por parte do rei, Henrique deixou Ceuta e voltou para Portugal. O infante expressou que não se desejava encontrar com o irmão em público, na cidade de Évora, e Duarte acudiu ao pedido do irmão. Encontrou-se com ele em privado, em Portelo. Foi aqui que a decisão de manter Ceuta foi tomada, e Henrique apresentou várias alternativas para garantir a libertação de Fernando, mas nenhuma delas incluía a entrega da cidade. Duarte morreu a 9 de setembro de 1438, aos 46 anos, de peste, e a sua morte gerou um conflito interno a respeito da regência do novo rei, Dom Afonso V, e no ano seguinte o conflito resolveu-se quando Pedro assumiu a regência. Assim que assumiu a regência, ele procurou cumprir o tratado. Pedro enviou Martim Távora e Gomes Yanes a Arzila para negociarem a entrega de Ceuta pela libertação de Fernando. Salé tinha morrido, e como os portugueses ainda tinham seu filho sob custódia, quem lhe sucedeu como emir de Tanger foi o seu irmão, Muley Buquer, que também era emir de Arzila. Buquer estabeleceu as condições iniciais para a troca. Ele exigiu a destituição de Noronha como governador, pois a sua fama era tal que os merinidas temiam que ele faria de tudo para se opor à troca, e só depois do cumprimento desta linha é que Buquer pediria a Al-Watassi para transferir Fernando de Fez para Arzila. Não ficou estabelecido como se procederia depois do cumprimento desta premissa, mas os portugueses pensavam que a troca iria ser cumprida. Depois de receber este relatório, Pedro encarregou Castro da liderança da operação. Em abril de 1440, o chefe da casa de Henrique enviou sua frota para Ceuta, para assegurar o controle da cidade, destituir Noronha do seu cargo e dar início à evacuação da guarnição. Entretanto, Távora e Yanes deveriam regressar a Arzila para receber Fernando, quando ele fosse libertado pelos mouros. Castro fantasiou que Fernando casaria com sua filha depois de ser libertado, e por causa disto, ele transportou uma frota com riquezas, adereços e uma guarda pessoal de 1.200 homens. Perto do Cabo de São Vicente, a frota sofreu uma emboscada de piratas genoveses e Castro foi morto em batalha. Há suspeitas que Noronha tenha estado envolvido nesta emboscada, mas de qualquer maneira, Pedro escolheu o filho de Castro, Dom Álvaro de Castro, para assumir o posto do pai e completar a missão. Távora e Yanes
chegaram a Arzila, e apesar da morte de Castro ter provocado confusão nos portugueses, assim que Noronha fosse destituído, Buquerque deveria pedir a transferência do infante. Os dois portugueses enviaram o seu representante, um judeu português, conhecido como Mestre José, para acompanhar Buquerque e escoltar Fernando. Os emissários chegaram a Fez em maio, encontraram-se com Al-Watassig e entregaram-lhe cartas de Pedro, que confirmavam a destituição de Noronha e a missão de Álvaro, no sentido de evacuar Ceuta. Mesmo assim, Al-Watassig disse que Fernando ficaria em Fez e que seria ele próprio a tratar da troca, depois da entrega de Ceuta. O que aconteceu a seguir está envolto em mistério, mas José foi acusado e confessou fazer parte de um golpe que ajudaria Fernando a escapar, o que resultou na prisão do primeiro. O mestre ficou preso até setembro, o que deu tempo a Al-Watassig para reunir um exército que serviria de apoio a uma marcha triunfal sobre Ceuta e apressaria a evacuação da mesma. O vizir levou Fernando consigo e prometeu libertá-lo assim que a cidade fosse libertada. O mestre foi libertado e enviado para Arzila para informar Távora e Yanes sobre a mudança de planos do vizir. Estes dois rejeitaram a proposta. Argumentaram que não estavam dispostos a entregar a cidade por promessas em papel e que precisavam de ter a confirmação que o infante estava vivo e são. A situação ficou num impasse e Al-Watassig desistiu da marcha. As notícias deste exército merinida geraram desconforto em Portugal e nos finais de 1440 um exército português foi enviado de urgência para reforçar Ceuta, mas é muito provável que este nunca tenha chegado à praça. As negociações continuaram e elas eram sobre uma potencial troca de reféns e garantias materiais que sustentariam promessas verbais, mas a confiança entre os dois lados era pouca. O facto dos portugueses não terem entregue Ceuta logo em 1437 e o de Henrique não ter devolvido o Fio de Sale após a evacuação puseram em causa quaisquer novas propostas portuguesas e o vizir sabia que Fernando era a sua única cartada negocial, sendo o mesmo a única razão pela qual os embaixadores portugueses se encontravam no sultanato. Al-Watassig não podia libertar o infante sem ter a certeza absoluta que Ceuta estaria na sua posse e Álvaro, pressionado por capitães desconfiados e veteranos, não foi capaz de levar a cabo a tarefa de entregar a cidade por nada menos que fosse o infante. Entre o fim de outubro e o início de novembro, o sultão Maomé IX de Granada interveio nas negociações. Ele propôs que Fernando fosse libertado, sob a custódia de um grupo de mercadores genoveses, sob a promessa que estes não o entregariam aos portugueses, enquanto a entrega de Ceuta não fosse efetuada. Os portugueses não deram uma resposta imediata ao sultão, e um aparecimento de peste no sultanato merinida adiou ainda mais as negociações. Para piorar a situação, 3 dos 4 nobres portugueses que tinham sido trocados pelo Fio de Sale morreram de peste. Apesar de todos os esforços portugueses para recuperar o infante, e depois de vários anos de negociações, ele acabou por morrer a 5 de junho de 1443, com 40 anos. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.